Confirme se vocês conseguem ver o artigo aí, tá? Tá aparecendo, né? Perfeito. Então, pessoal, a gente vai dando início aqui, os demais que forem entrando, a gente vai acompanhando aqui, tá? Então, por que eu decidi trabalhar esse artigo com vocês, tá? Ele é um artigo que vai muito de encontro ao que a gente tá vendo aqui na disciplina, o que a gente tá vendo esses últimos dias, né? Na última aula, nós falamos um pouco sobre a questão do processo de alfabetização e letramento, certo? E quando a gente fala na prática psicopedagógica voltada para a alfabetização, a gente vai ter aí sempre uma condição falando sobre o papel. Qual é o papel que o psicopedagogo assume quando ele adentra nesse universo da alfabetização, né? Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a questão da alfabetização em si, dos problemas atrelados, né, das críticas que foram feitas. A gente vem afunilando o nosso conteúdo desde a parte histórica até chegar na parte interventiva. Então, assim, hoje, a nossa aula mais breve, a gente vai trabalhar um pouco esse artigo para fazer meio que uma introdução à prática da psicopedagogia na alfabetização. E na nossa última aula da semana que vem, nós vamos falar só sobre prática, só sobre a parte de prevenção e intervenção do psicopedagogo, do papel do psicopedagogo com essa parte mais prática, mais interventiva, que não é somente uma questão interventiva, ela tem a ver também com uma parte de prevenção. Então, assim, esse artigo que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele é um artigo que ele fala principalmente voltada para a questão das dificuldades de aprendizagem, que pensando, por exemplo, numa parte mais clínica da psicopedagogia, é onde o psicopedagogo mais atua dentro da escola. São com aquelas principais dificuldades de aprendizagem. Então, ele é um artigo que ele conceitua a alfabetização, ele fala um pouco também do papel da escola, fala um pouco também do papel do professor, e lá na parte ali lá para o final, ele vai falar um pouco da parte do trabalho do psicopedagogo em si. Então, esse contato com esse artigo nos traz uma ideia muito bacana do que a gente vai construir, vai finalizar na construção dessa disciplina, para fazer a introdução para o nosso próximo encontro, que vai ser só falando mais sobre a parte interventiva, sobre a parte da psicopedagogia aplicada, digamos assim, à alfabetização, né? Então, assim, alguns de vocês disseram que não tiveram tanto contato aí com o artigo, né? Talvez alguns não tenham lido, talvez alguns não tenham tido esse contato imediato. Eu entendo perfeitamente aí. Todos nós temos uma vida bem corrida. Imagino que vocês, no momento que eu encaminhei o artigo, vocês estavam trabalhando, né? Estavam aí realizando alguma atividade voltada a trabalho. Então, eu vou meio que perpassar aqui alguns pontos mais específicos desse artigo, para a gente poder ir também fazendo um diálogo, tá? Então, aqueles que se sentirem à vontade para falar, para ligar o áudio, para falar, para mandar no chat também, fiquem à vontade. De fato, Vanderlei, é um artigo grande, né? Ele tem 18 páginas, muita informação, mas ele é uma informação assim que ele meio que condensa aquelas informações que nós gostaríamos de trazer na disciplina como uma introdução a essa prática do psicopedagogo. Então, assim, quando a gente pega um artigo, certamente vocês já tiveram contato com artigos em outras disciplinas, em outras ocasiões, a gente sempre identifica esse primeiro momento do artigo no resumo, né? Esse resumo, ele já está dizendo, assim, de forma bem específica, o que ele vai trazer nas próprias páginas, nas próximas páginas, digamos assim, do artigo. Então, assim, o objetivo principal dessas autoras
né, que esse artigo ele é um artigo recente, ele é de 2019, então, geralmente dentro da literatura científica a gente sempre considera, assim, os últimos 5 ou 10 anos como a literatura científica mais atual, né, então, é um artigo relativamente novo, de 2019 para cá, e que traz informações bem interessantes na visão dessas autoras. Então, o que elas fizeram com esse artigo? Né? Qual era o objetivo principal? Aí, no resumo, a gente já vai ter, né? Investigar as dificuldades de aprendizagem enquanto limitadoras do processo de alfabetização. Então, elas foram buscar na literatura referenciais teóricos, né? Buscar esse esclarecimento da importância do psicopedagogo, né? Do trabalho do psicopedagogo em 2 níveis, né, que é o interventivo e preventivo, e o papel do psicopedagogo no ambiente escolar, né, e diretamente o trabalho com as crianças, com os educandos, e trazendo a figura desse educando, desse aluno, com uma visão do seu contexto social, certo? Do contexto cognitivo, do contexto psíquico, do conceito orgânico. Ou seja, parte do princípio aqui de que o trabalho do psicopedagogo, ele não é somente preventivo e interventivo no sentido de uma aplicabilidade para uma única demanda. Ou seja, ele traz essa ideia de compreender aquela pessoa, aquele aluno, aquele educando como um ser humano que ele é multidimensional. Ou seja, ele tem um viés aí do contexto social, ou seja, esse aluno ele está inserido em um determinado contexto histórico, ele tem um seio familiar, ele tem questões socioeconômicas envolvidas, né? Então, isso, dependendo das questões socioeconômicas que ele está presente hoje, isso pode ou não atrapalhar o processo de aprendizagem dele na escola. Tem um contexto cognitivo, ou seja, uma formação neurológica, uma formação especificamente mental que vai trazer em termos de capacidade de aprendizado, a aquisição, por exemplo, da leitura, a aquisição da linguagem escrita, da linguagem verbal também. Quando nós falamos em cognição, nós estamos falando em raciocínio, em pensamento, em linguagem, né, em todos esses processos psicológicos básicos que compõem a nossa cognição. Em um nível psíquico também, em um nível como um todo, um nível mental, cerebral, né, que trabalha com toda aí essas possibilidades também de desenvolvimento desse educando, e por fim o contexto orgânico, que é a parte corporal mesmo, né, que envolve aí todos os aspectos corporais, né, orgânicos que nós somos compostos, né? Então essas autoras elas buscaram uma revisão de literatura, ou seja, elas foram na revisão da literatura científica, analisando uma série de bibliografias, né? Buscaram em autores renomados que estudaram profundamente essa questão das dificuldades de aprendizagem e o papel do psicopedagogo, e elas chegaram a uma conclusão de que a psicopedagogia contribui para a educação e amplia possibilidades de buscas e reflexões sobre o processo de aprendizagem. Então, elas buscaram investigar essas dificuldades, investigar esse papel do psicopedagogo e chegaram à conclusão de que a psicopedagogia contribui significativamente para esse processo, inclusive para esse trabalho com as dificuldades de aprendizagem, certo? Então, a gente vai ter aqui na parte inicial do artigo, na parte introdutória, dizendo que o estudo ele busca analisar as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos alunos no processo de adaptação, certo? Então, assim, vocês vão ver aí, pessoal, que eu marco algumas coisas em amarelo e algumas coisas em verde. Então, geralmente, assim, em amarelo vão estar aquelas informações importantes de um determinado parágrafo e aqui em verde vai estar aquela informação que ela é importante, mas que é complementar a informação principal, certo? Então, quando a gente observa esse artigo aí, ele vai dizer que eles estão buscando analisar essa dificuldade de aprendizagem enfrentadas pelos alunos
é um público bem específico, é o público, os alunos que estão em processo de alfabetização. E elas vão complementar aqui que a educação brasileira possui historicamente problemas relacionados ao processo de alfabetização. Então, elas fazem uma contextualização, dizendo que essas dificuldades, né, de aprendizagem não são só dificuldades individuais, mas que tem um contexto social envolvido, que tem um contexto histórico envolvido, né? Esse processo de alfabetização, ele está interligado com a figura da pessoa, né? Mas que também tem outras questões complexas que envolvem desde a questão familiar até as políticas públicas que são voltadas para essa fase de ensino-aprendizagem, ou seja, do processo de alfabetização. Então, ele vai dizer que existem essas dificuldades e elas não são somente do indivíduo, da pessoa. Existe um contexto histórico, social, que também influencia nesse processo, às vezes que eles falam aqui, esses problemas que estão envolvidos na alfabetização. Certo? Então, assim, essas autoras começaram a fazer perguntas, né? Sempre que você vai fazer uma pesquisa, você busca aí levantar hipóteses, né? As hipóteses iniciais que elas levantaram foram essas duas perguntas aqui. Quais são as contribuições que a psicopedagogia pode oferecer para reduzir e tentar sanar as dificuldades detectadas no processo de alfabetização? Então, percebam que nessa primeira pergunta, ela já traz uma exploração bem específica e uma busca bem específica do objetivo. Quais são as contribuições que a psicopedagogia pode oferecer? Para o quê? Para tentar reduzir, para tentar sanar essas dificuldades no processo de alfabetização. Posteriormente, elas têm uma outra pergunta para levantar hipóteses. Os psicopedagogos como componentes efetivos da equipe escolar. Ou seja, elas reafirmam que na equipe escolar hoje é necessário ter um psicopedagogo. Então, como um componente efetivo, como um agente também da escola, do desenvolvimento na escola, como que os psicopedagogos podem favorecer o trabalho da instituição, né? Fazendo o quê? Qual é a atuação do psicopedagogo aí? Como um mediador, né, das causas das dificuldades dos alunos no processo de alfabetização e reunir a comunidade em torno desses desafios. Então, assim, 2 pontos. Primeiro, a pedagogia como um todo. Elas querem investigar, né, como a pedagogia pode tentar sanar essas dificuldades. E o papel do psicopedagogo sendo um mediador, sendo digamos assim, um componente principal, um componente chave ali da equipe escolar para favorecer esse trabalho da escola, buscando essa redução das dificuldades, né, dessa melhoria no processo de alfabetização, certo? E trabalhando em cima de todos os desafios que envolvem, desde a questão histórica, desde a questão cultural, até a parte de políticas públicas. Então, assim, elas vão trazer a ideia aí de que, existem alguns fatores que são responsáveis pelas dificuldades dos educandos nesse processo de alfabetização. E elas vão trazer destaques, alguns destaques aí, que é a família, que tem a ver com o contexto social do indivíduo, né? O professor, a atuação do professor pode tanto prejudicar quanto favorecer, né? As metodologias de ensino, já falamos um pouco desses métodos anteriormente, né? A escola em si, o ambiente escolar em si, as situações que são vivenciadas por esses alunos dentro do seu contexto, dentre outras, né? Então, assim, acredito que na aula passada, ou na aula anterior, nós falamos, eu até falei para vocês um pouco disso aqui. Até algum tempo atrás, o sujeito que sabia assinar o próprio nome, ele já era considerado alfabetizado, né? Então, os programas, né, tinham esse intuito político, né, digamos assim, e desconsideravam o verdadeiro processo de alfabetizar. Ou seja, na aula passada nós falamos muito naquela coisa do letramento, né, que
os teóricos que falam sobre essa alfabetização propriamente dita, eles não defendem essa ideia de que a alfabetização é só a pessoa saber ler e escrever, só saber ler e escrever o próprio nome. Não. Que alfabetizar vai muito mais além do que esse processo técnico, né? Eu sei escrever e sei ler, acabou. Então, alfabetizar está muito mais além. Na aula passada nós falamos bastante sobre isso, de que a alfabetização é levar o aluno a patamares maiores, a ter um senso crítico maior, a compreender que esse processo de aprendizagem da língua escrita, né, da língua falada, é um pontapé inicial para que ele possa conhecer o mundo, para que ele possa esmiuçar tudo aquilo que envolve o mundo em que ele está inserido, né? E quando falamos em mundo, é o contexto social, é o contexto físico, é o desenvolvimento que essa pessoa vai ter ao longo da vida dela. Então, desde muito cedo, a criança ser incentivada, ser influenciada a respeito desse processo de alfabetização e sendo inserida, né, nos diversos contextos, desde muito cedo, para que ela vá criando massa crítica, para que ela vá criando ali uma oportunidade de, nessa interação que ela tem com a escola, com o professor, com o mediador, ela consiga se constituir enquanto sujeito, né? Hoje fala-se nesse processo de educação muito voltado para isso, né? Por exemplo, Piaget vai trazer, aliás, Paulo Freire vai trazer muito essa ideia, né, da autonomia, de dar autonomia ao sujeito, né? Então, assim, Oi, Editânia, isso acontecia com a criança, você fala em que sentido? Oi, professor, boa noite. Boa noite. No sentido de, por exemplo, a criança sabia assinar o nome, já era considerada alfabetizada? Isso, houve um tempo... Eu, em 96, eu fazia o segundo grau, naquela época era pedagógico, né? Uhum. E eu dei aula, acho que por o primeiro programa estadual de alfabetização, mas para jovens e adultos. Uhum. E o foco principal era ensinar o adulto a ensinar o nome dele, para ele conseguir assinar. Porque muitos, né, colocavam só o dedo. Isso. E a gente conseguindo que ele escrevesse o nome dele no final do... Isso aí já era vitória, uma vitória grande já. Isso. Um tempo atrás, em especial, por exemplo, na época que iniciou as cartilhas, era muito isso. A pessoa sabia escrever o nome, sabia ler, por exemplo, e entender ali algumas palavras, já era considerado alfabetizado. Porque é o seguinte, era aquela coisa, porque tinha um intuito político nisso. Então, a pessoa que sabia escrever o nome, ela poderia assinar documentos, ela poderia votar, ela poderia fazer ali, por exemplo, uma procuração para outra pessoa assinar em nome dela. Então, tinha um viés, assim, no sentido de haver uma, como é que eu posso dizer, uma intenção por trás, né? Ou seja, se a pessoa sabe assinar o nome, né? Então, ela pode assinar um documento, ela pode dar ali uma intenção para isso, né? Então, por exemplo, pensemos aí na época do voto impresso, por exemplo. A pessoa que sabia ali marcar, que sabia votar, né? Então, tinha uma intenção política por trás, né? Hoje, não, a gente já vê que o processo de alfabetização ele não tem essa questão intencional com, digamos assim, com um objetivo específico. Alfabetizar hoje vai muito mais além, mas tem muito mais a ver com a questão da construção do sujeito, dele aprender essa ideia de mundo, de que existe uma simbologia, né? A gente falou na outra aula daquela coisa das autoras, né, e de Piaget, que eles trazem essa ideia, a criança sabe, ela conhece aqui o simbolismo, mas ela não dá sentido a isso, não dá significado. E a gente até complementou no sentido de quando a criança traz a ideia da fonética, que ela compreende a fala, que o que ela escreve é o que ela fala, e ela começa a entender que aquelas palavras que ela aprendeu têm um significado, né, que têm um sentido, aí é diferente.
Porque você não torna o processo de alfabetização um processo mecanizado, técnico. Então, assim, perceba que se a criança sabe somente ler e escrever, é uma coisa meio maçante. Ela sabe ler e escrever. Mas e a questão do interpretar? E a questão de entender que determinadas palavras têm significados? Aquele exemplo, por exemplo, que eu trouxe, acho que eu falei do cachorro. A criança saber que ela olha para o cachorro e sabe que é um cachorro. Mas quando ela traz isso para a escrita, que ela consegue escrever cachorro, que ela consegue escrever, por exemplo, o próprio nome, ela dá um significado. A escrita em si tem um significado para a gente. Então, é nessa atribuição de significado que a gente vai tendo contato com outras coisas mais complexas. Então, por exemplo, saber ler e escrever somente é diferente de hoje eu pegar uma poesia, né, de Clarice Lispector e entender qual a intenção de Clarice Lispector daquelas palavras, os significados. É diferente, por exemplo, de eu pegar um texto de filosofia hoje e entender o que é que aquele autor quer me dizer, né? Então, o ato de ler em si, de interpretar, traz essa ideia de que desde muito cedo precisa ser incentivado. É diferente de só você saber escrever o nome. Se você só saber ler e escrever poucas palavras. Então, assim, quando você traz essa coisa de incentivar a imaginação, de incentivar a criatividade, né? Então, é tanto que os métodos de alfabetização atuais, eles trazem muito a ideia do lúdico, das brincadeiras, dos jogos, porque você vai trabalhando a imaginação da criança. Não se trata mais só de, por exemplo, pegar aquela cartilha ou caderno de caligrafia e botar a criança para aprender a fazer ali, a transcrever, né? Lembra que nós falamos do período, lá no período imperial, escrever bem era maravilhoso. Quem sabia escrever bem, quem sabia, inclusive, transcrever de outras pessoas, era considerado ali uma pessoa diferente. Hoje em dia, não. A gente, com o contato que a gente tem no mundo hoje, da tecnologia principalmente, a gente precisa aprender outras habilidades, né? Então, hoje, aprender somente a escrever já não é mais tão impressionante assim. A gente precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, precisa aprender a interpretar. Hoje, precisamos aprender a digitar, inclusive, que já é diferente daquele processo de datilografar, né, que a gente tinha falado antes. Então, tudo isso, as coisas vão mudando e os objetivos de alfabetizar as pessoas vão se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais, assim, fundamentais para a construção da sociedade. Então, vocês percebam que, olha, em muitos países em que os regimes autoritários são vigentes, né, a alfabetização de pessoas não é uma questão primordial. Por quê? Porque aquela coisa, você não... Um povo que não sabe, um povo que não conhece a sua história, um povo que não sabe ler, não sabe interpretar, é um povo fadado à manutenção de um regime autoritário, por exemplo. Porque o povo não adquire o que nós temos de mais precioso, que é o nosso conhecimento, né? Então, assim, por isso que países, por exemplo, como o Brasil, como outros, precisam investir cada vez mais nas políticas públicas voltadas para a educação de base. A educação básica. É a partir da educação básica que a gente vai construindo aí novos patamares de conhecimento, né? Então, um desses fatores que ainda, digamos assim, atrapalha esse desenvolvimento são as dificuldades de alfabetização, que é o que a gente está trazendo hoje nesse artigo, né? E eles vão até trazer aí no texto problemas como a repetência, como a evasão escolar, né? As crianças hoje às vezes se sentem desmotivadas a permanecer na escola porque não encontram muitas vezes sentido, né? Então, assim, esse processo de alfabetização se torna muito mais complexo, né? Então, assim, voltando aqui para o texto, né, para o nosso artigo, né, ela vai trazer que o objetivo geral dele é investigar essas dificuldades de aprendizagem enquanto limitadores de aprendizagem.
né, no período de alfabetização. Então, eles querem entender essa relação da alfabetização com a formação social do sujeito, conceituar o que são as atividades, dificuldade de aprendizagem, né, analisar esses discursos de equipes pedagógicas em relação à aprendizagem de crianças não alfabetizadas, né, e assim, de que forma os professores, por fim, podem ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, revendo a sua prática docente. Então, eu vou pular essa partezinha aqui da metodologia, tá? Então, elas vão dizer aqui, por exemplo, acabei de falar para vocês um pouco disso, a alfabetização das classes sociais que enxergam a escrita como uma garantia de sobrevivência, certo? É diferente um contexto social em que a alfabetização é uma garantia de sobrevivência, é diferente de outras classes, né, que interpretam a escrita como fundamental, certo? Além de uma forma de manifestação individual da arte. São dois contextos diferentes. Então, aqui eu trouxe a dificuldade de aprendizagem na escola, podem ser consideradas um dos fatores de condição de fracasso escolar. É uma hipótese, tá? Então, assim, esse contexto que eu falei, de que a aprendizagem não é somente uma coisa tão maçante, né? Porque as crianças aprendem por meio de outras linguagens, como a música, a dança, dentre outras formas, inclusive a questão lúdica, né? Então, assim, esse papel do professor, da escola, do psicopedagogo é sempre revisto, sempre atualizado, para que esteja sempre de acordo com o contexto mais recente. Então, assim, quando a gente fala em aprendizado, né, imagino que vocês aqui todos trabalham em algum nível disso, em especial educação básica, deixa eu ver, Vanderlei, com muitas coisas, às vezes é algo apenas imposto pela sociedade, a desvalorização sobre o teu conhecimento acontece exatamente, Vanderlei. Vocês percebam que, assim, hoje, só para fazer uma contextualização, hoje, com um celular, através de um celular, certo? Nós temos mais conhecimento, assim, a pronta entrega, ou seja, eu entro aqui no Google, pesquiso o que eu quiser, do que, por exemplo, o imperador romano, na época dele. Mais conhecimento sobre o mundo, sobre tudo. Né? Na época do Império Romano, o imperador, que era considerado aquele que sabia sobre tudo, a gente tem muito mais conhecimento do que foi construído naquela época. Então, assim, mas ainda há essa desvalorização, como o Vanderlei está trazendo, sobre o que é ter conhecimento, né? E, assim, às vezes é muito, assim, imposto pela sociedade. Não, você precisa aprender a ler e escrever, porque... Mas qual o motivo disso? Não, porque você precisa aprender, porque você precisa tirar seus documentos, você precisa assinar isso e aquilo, né? Como se fosse assim, a funcionalidade da alfabetização fosse específica, para uma finalidade específica, e não no sentido de desenvolvimento. Então, eu preciso saber ler e escrever, conhecer aqui o mundo à minha volta, e a gente conhece muito através da leitura, né? Então, imagino, não sei se vocês são dessa época, mas antes, para a gente ter conhecimento, hoje um conhecimento que a gente acessa no Google aqui com 10 segundos de pesquisa, a gente ia para a biblioteca pública para pegar aquelas as enciclopédias, né? Acho que uma das mais famosas é a Barça, que tinha. Você ia lá para ver a história, para fazer pesquisa, né? Então, a gente tinha que ir, esse ato de ir até a biblioteca, às vezes da própria escola ou a biblioteca pública, para ter acesso a esse conhecimento. Hoje, você aqui com 2, 3 cliques, você acessa toda a história da humanidade e outras coisas mais, né? Mas, e assim, a gente está vivenciando um momento em que o conhecimento ele está aqui, na palma da mão, literalmente. Mas se eu não tenho, por exemplo, a capacidade de absorver esse conhecimento, de olhar para ele e entender o que esse conhecimento me traz, absorver aquilo que é importante e construir uma massa crítica sobre ele, né? Esse conhecimento pode ser que não seja tão válido assim para mim. Pode ser um conhecimento vazio de sentido, né? Aí é isso que a gente remete aqui no texto, quando o autor fala assim: o processo de aprender exige uma integração entre cognição, afetividade e ação, né? E
trazendo isso para as dificuldades, para o nível de dificuldades, nesses alunos que apresentam determinadas dificuldades, essa integração ela precisa fluir, né? É a cognição do aluno, é a afetividade, que a gente fala muito em psicomotricidade, e o agir, o fazer, né? Então, assim, para os alunos que não têm dificuldade de aprendizagem, que não têm uma dificuldade relacionada à questão social, à questão cognitiva, neurológica, isso flui de forma muito fácil, muito simples. Mas tem aqueles que apresentam essa integração de forma muito desorganizada, né? Que provoca muita tensão em situações de aprendizado. Então, assim, existem alguns elementos que são centrais para que esse processo aconteça, né? Aí, o aluno, o professor e a situação de aprendizagem. Então, assim, durante muito tempo, classificou-se Pessoal, a tela está aparecendo aí para vocês ou está ficando escura? Voltou, né? Voltou. Pronto, perfeito. Então, durante muito tempo, olhava-se para as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e classificava essas crianças como deficiente, como uma criança que tem uma deficiência, como uma criança que tem um problema. Essa criança não aprende porque ela tem um problema, né? E isso tinha, sim, um senso de discriminação muito grande. Mas hoje você já olha para essas crianças e já vê assim, na verdade é uma criança normal, uma criança comum, que aprende de uma forma diferente. Não é que ela tenha um problema em si, uma deficiência, né? Ela consegue aprender. Porém, há uma discrepância, né, entre o potencial atual, entre o que aquela criança pode fazer hoje, e aquele potencial esperado, que é o que ela vai chegar a fazer. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na perspectiva de Vygotsky, em zona de desenvolvimento proximal, a gente vai entender isso de forma perfeita. Né? Porque Vygotsky falava muito disso. Né? Nós estamos em uma zona que podemos passar para um outro nível, podemos assim dizer de forma bem simplista. Né? Exatamente, Vanderlei. Exatamente. Que é uma deficiência, que é uma limitação, que é uma questão, assim, às vezes até associa uma questão patológica, né? Então, assim, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas, assim, dentro de um contexto, a criança que tem dislexia, muitas vezes é considerada como se fosse uma doença. A dislexia é uma doença, dislexia é uma patologia. Descalculia também, não. E você olha assim, como se fosse assim. Muitas vezes, dentro da própria educação, olhou-se essas crianças como se fossem casos perdidos. Ah, não tem como trabalhar, não tem metodologia, não tem uma forma de aprender. Né? Essa criança não consegue aprender. Né? Aí é que entra justamente, pessoal, o papel do psicopedagogo nessas práticas de intervenção, mas também de mediação, de prevenção. Né? Então, vou passar um pouco aqui o artigo para a gente chegar na parte mais específica. Então, assim, a gente viu lá, falamos um pouco sobre a alfabetização na aula anterior. Aqui ele vai trazer um conceito dizendo que a alfabetização é o processo de aquisição de habilidades, valores, conhecimentos e atitudes proporcionado por meio da experiência vivenciada dos estudos. Ou seja, não é só ler e escrever. Esse conceito, que é bem atual aqui, né, 2015, vai dizer que é um processo, a aprendizagem ela é um processo, onde o quê? Nós adquirimos habilidades de leitura e de escrita, né, a parte técnica, desenvolvemos valores também, porque a partir desse conhecimento da leitura e da escrita, nós conseguimos ter maior conhecimento e acesso ao mundo, e nós vamos também construir nossos valores a respeito disso. Conhecimentos, porque através dele nós conseguimos, de fato, ter acesso a diversos outros conhecimentos, e atitudes.
aquilo que eu faço, aquilo como eu me posiciono frente às coisas. Então, essa aprendizagem, né, é um processo que ele é feito por meio da experiência vivenciada dos estudos. Dentro de todo esse processo, a gente tem o processo de alfabetização, né? A alfabetização pode ser e é considerada um dos componentes da aprendizagem, certo? E a gente ainda pode avaliar essa aprendizagem por diversos âmbitos, né? E existem aí diversas formas de aprendizagem, né? Quem é da pedagogia conhece bem, tá? A aprendizagem receptiva, né? A gente recebe o conhecimento e reproduz, a aprendizagem repetitiva, quando a gente memoriza os conteúdos sem compreender bem, né? Nem relacioná-los. A aprendizagem por descoberta, né? Que nós recebemos esses conteúdos de forma passiva, e a aprendizagem significativa, que é quando nós relacionamos esses conhecimentos prévios, né, com os novos e vamos buscando ali coerência. A aprendizagem significativa é bem falada por Piaget, né? Isso é verdade, Vanderleia. E assim, é por isso que a gente sempre atua com a questão do chamado diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? Você pega ali duas situações, dois possíveis transtornos que têm aspectos muito parecidos, sintomas muito parecidos. Aí você vai observar, por exemplo, outros elementos inerentes àquela pessoa que vão predizer o que é mais específico. Porque, assim, a gente vai ter uma série de aspectos, de parâmetros para dizer, por exemplo, que a criança tem dislexia, por exemplo, né? Porém, por vezes, você vai olhar ali, trata-se, às vezes, só de uma dificuldade da criança em um determinado estágio que não chega a ser uma dislexia propriamente dita. Então, isso acontece muito, pessoal, também com outros tipos de transtorno psicológico, transtorno psiquiátrico, diagnóstico diferencial. É quando você vai buscar outros elementos ao redor. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais específico disso, mas quais são os outros elementos inerentes a essa criança que predizem ser dislexia, né? Porque eu posso estar olhando somente para aquelas coisas mais específicas, né? Que é a dificuldade da fonética, a dificuldade da escrita, a troca ali das palavras, enfim, todos aqueles componentes específicos de dislexia. Mas, assim, quando eu abro isso para olhar o contexto, aí o contexto da criança, eu consigo olhar e, peraí, tem alguma coisa aqui que está predizendo que está mais para uma dislexia do que para outra coisa. Então, você começa a estar olhando esses outros aspectos, né? Por isso que é sempre interessante, ao fazer um diagnóstico, por exemplo, ou até lançar uma hipótese, por exemplo, de repente, quando um psicopedagogo tem uma suspeita de um diagnóstico e caminha para um profissional, por exemplo, um neuropsicólogo, para ele avaliar determinada característica específica. Você demanda uma hipótese, né? Você demanda uma hipótese para ser avaliada. Então, a gente sempre trabalha com essas hipóteses e vai trabalhando isso de forma construtiva, né? E sem essa característica de, assim, um aluno tem dislexia, ele é diferente, ele é doente, ele é não. Quando você olha para o sujeito, enxerga ele como sujeito, como pessoa em si, que tem uma história, que tem uma constituição, e traz esse olhar humanizado, aí você não limita a pessoa somente ao diagnóstico em si, né? A gente acaba trazendo outras oportunidades de trabalho. Por isso que o trabalho de prevenção é muito importante também, né? Então, assim, aqui no texto ele vai dizer sobre essa parte da aprendizagem, né, que quando nós temos essa capacidade de aprendizagem e o aprendizado do alfabeto, por exemplo, a alfabetização, né, que Andrade vai dizer que ele é a aprendizagem do alfabeto e sua utilização do código de comunicação. Porém, ele vai dizer que, assim, alfabetizar também é desenvolver essas competências aqui, ó, de decifrar, de entender, de criticar, de ressignificar, de produzir conhecimento.
é aquele significado que a gente estava trazendo anteriormente, né? Inclusive na aula passada, de que a alfabetização vai muito mais do que ler e escrever, né? Aí a gente falando aqui um pouquinho das dificuldades de aprendizagem, tá? Então, assim, dificuldade de aprendizagem a gente pode considerar como um distúrbio, né? Esse distúrbio, ele é gerado por uma série de problemas cognitivos, emocionais, neurológicos, um contexto, assim, como é que eu posso dizer, um conceito mais específico de dificuldade de aprendizagem seria esse. Dificuldade de aprendizagem são esses distúrbios que atrapalham, que afetam o desempenho escolar, né? Então, assim, aqui no texto, as autoras vão trazer essa ideia de que, assim, essas dificuldades de aprendizagem, em especial na alfabetização, existe um contexto que gera muitas vezes essas dificuldades. Essa herança do analfabetismo, né? O contexto de desigualdade, por exemplo, que a gente vive aqui no Brasil, em outros países também, né? Também são influentes para essas dificuldades de aprendizagem, né? E assim, ela vai dizer que é justamente isso, quando você amplia esse conceito de alfabetização, né? Dependendo do contexto, como nós falamos agora há pouco, a alfabetização às vezes tem uma finalidade específica, né? Às vezes é uma finalidade mais ampla, né? Então, assim, muitas vezes acontece que dependendo do contexto, né, os métodos que são utilizados, tá? Os métodos que são utilizados ali para alfabetização, eles podem eximir o aluno, por exemplo, aquele aluno que tem uma dificuldade, que não consegue acompanhar, né, pode ainda potencializar essas dificuldades, né? Então, aí é que entra, por exemplo, o papel fundamental da escola. Que papel seria esse? Né? O papel seria de propiciar aos alunos, eu marquei até em verde aí, caminhos, né? Diversos caminhos para que eles aprendam de forma consciente, de forma consistente, os mecanismos que são necessários para a apropriação de conhecimentos. Ou seja, desenvolver, eu já falei isso aqui algumas vezes, possibilitar que esses alunos atuem criticamente em seu espaço social. Então, alfabetizar é trazer essa ideia de conscientização, né? De consistência, de apropriação do conhecimento, para que a pessoa se torne um agente na sociedade, né? Então, assim, quando a gente pensa em questão dessas dificuldades, pessoal, a gente está falando daqueles contextos que eu mencionei anteriormente, cognitivo, psíquico, social. Então, assim, alguns alunos, por exemplo, já desde a pré-escola, né, desde os primeiros anos ali da escola, apresentam muitas vezes dificuldade de memória, de conduta, de estima baixa, né? Então, essas crianças, geralmente as crianças com dificuldade apresentam, assim, características muito peculiares. Tristeza, timidez, agressividade, ansiedade, dificuldade de interação com os colegas. Então, é como se fossem assim, alguns comportamentos, alguns estados padrão comum às crianças que apresentam essa dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque naquele momento, a criança que tem dificuldade, pode ser que ela se sinta diferente dos demais. Pode ser que ela tenha introjetado essa ideia de que ela não aprende. Às vezes ela até recebe um estímulo desfavorável, né? Sei lá, dentro de casa, aquele pai, aquela mãe que diz, esse menino não aprende, porque esse menino é burro, porque esse menino não sei o quê. Então, a partir daí, é sempre interessante a gente investigar a vida daquela criança que tem dificuldade de aprendizagem, para entender, dentro do contexto que ela vivencia, dentro do contexto que ela está, quais são os possíveis agravantes desse estado de dificuldade de aprendizagem. Porque muitas vezes não se trata só de uma questão cognitiva. Existem outras questões emocionais também, né? Questões sociais, socioeconômicas,
que influenciam nessa dificuldade de aprendizagem, nessa dificuldade de assimilação por parte das crianças, né? Então, assim, quando a criança vai para a escola, que ela tem esse processo inicial da alfabetização, imagina a criança que vive problemas familiares severos, que tem uma família desorganizada e que, por exemplo, como acontece que muitas crianças que vão para a escola, porque na escola elas conseguem comer, elas conseguem ter a merenda, que é melhor do que aquilo que elas têm em casa. Isso acontece, imagino que vocês já tenham vivenciado situações desse tipo. Então, assim, são contextos diferentes. É diferente daquela criança que vive uma família que não é disfuncional, que tem tudo ali próximo a ela, né, que não tem problemas familiares. É diferente. Então, a criança, não estou dizendo assim que a criança que tem dificuldades socioeconômicas, ela vai ter um déficit, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Não, mas existem alguns fatores sociais que podem contribuir para isso. Por isso que a investigação da vida da pessoa, da vida da criança, é interessante para entender também essas dificuldades, certo? É esse desenvolvimento educacional, cultural e pessoal que a gente precisa atribuir e trazer para dentro do ambiente escolar. Então, assim, como diz aí no texto, é primordial que se leve em consideração a dificuldade de aprendizagem não como fracassos, mas sim como desafios a serem enfrentados, né? Essas dificuldades são problemas comuns existentes na vida, né? E devemos dar oportunidade a essas crianças, a essas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem, a oportunidade de se tornarem independentes e de reconstruir-se enquanto ser humano indivíduo. Né? Então, assim, o papel da escola é esse sentido da inclusão, né, de transformar, de dar uma nova postura, de trabalhar as atitudes, a mentalidade também, não só das crianças, mas dos próprios educadores, da comunidade escolar em geral, né, e aprender a lidar com esse mundo, esse heterogêneo que é conviver com as diferenças. Né? Então, assim, os sistemas de ensino, como traz aí no texto, devem dar respostas às necessidades educacionais do aluno, tá? Então, a gente pensando aqui um pouquinho, tá? Ainda ele vai, os autores aqui vão reforçar o que foi trazido agora há pouco, no sentido de alfabetizar classes sociais que veem a escrita como uma mera garantia de sobreviver na sociedade, é diferente de alfabetizar classes sociais que consideram a escrita, além de essencial, uma forma de manifestação individual de arte de passatempo. É diferente. São objetivos diferentes, né? E, assim, as dificuldades de aprendizagem são vistas, né, podem ser consideradas uma das causas de produzir, que conduzem o aluno ao fracasso escolar. O aluno pode desistir. Esse fracasso escolar que a gente fala, e não é eles trazem essa ideia aqui no contexto de que esse fracasso do aluno também pode ser entendido como um fracasso da escola, por não saber lidar com essa diversidade. Então, eles estão justificando aqui algumas coisas. Né? Então, assim, olha, a escola, para que ela não contribua ainda mais para essa questão do fortalecimento dessas dificuldades, ela precisa trazer diferentes formas de ensinar. Porque há muitas formas de aprender. E essa coisa da diversidade que a gente traz. Né? Então, o professor precisa ter essa importância de criar vínculos, de atividades cotidianas, construindo, reconstruindo novos vínculos, vínculos mais fortes, mais positivos, motivar os alunos para a aprendizagem, né? E entender que muitas vezes esse desinteresse, essa desatenção, essa responsabilidade, essa agressividade, que estão às vezes atreladas à dificuldade de aprendizagem, tem componentes que não são somente de responsabilidade do aluno. Existe um contexto, né? Então, entender esse contexto é fundamental, tá? Então, assim, ele vai trazer uma ideia de Sanches, que a dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo e de transtornos manifestados por dificuldades significativas no uso da leitura e da escrita. Né? Aí ele vai dizer aqui que algumas
algumas dessas dificuldades podem estar ocorrendo transtornos do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central, mas também problemas de condutas e interação social ou de outras influências que denotam essa dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, diferenças culturais, instrução inapropriada ou insuficiente, né? Aí eu chamo a atenção aqui novamente, pessoal, para isso aqui. A criança deve ser vista como um todo. A criança, ela não é só a dificuldade. A criança, ela não é só aquilo que ela se apresenta ali na escola. Não, existe um contexto. Para você identificar as possíveis causas de aparentes dificuldades, né, de obstáculos para o processo de aprendizagem, você precisa investigar o contexto de vida dessa criança, né? Então, assim, nós temos uma estrutura cognitiva muito parecida, a nossa formação cerebral é muito parecida, mas até essa questão cognitiva ela é afetada por aquilo que nós vivenciamos, né? Então, assim, quando você traz essa ideia para a escola, para o professor, para o profissional da educação, que cria os vínculos, que estabelece objetivos, né? Você pode, por exemplo, através desses vínculos que possam ser inadequados, ainda ter essa capacidade de impedir e dificultar a aprendizagem. Então, aqui eles trazem uma reflexão no sentido de que, olha, existem muitos fatores que podem levar à dificuldade de aprendizagem. Inclusive, o vínculo inadequado pode também produzir isso. Então, quando você tem, por exemplo, um ambiente escolar que é muito fechado, que não é focado no acolhimento, né, que a relação de professor e aluno é muito focada naquela coisa do eu ensino, você aprende, né? Por isso que o papel do educador é cada vez mais cobrado no sentido desse vínculo afetivo, desse vínculo emocional com os alunos, para que eles se sintam à vontade e estimulados também no processo de aprendizagem. Então, às vezes, a criança, esse acolhimento, por exemplo, que muitas vezes, pessoal, que o professor faz dentro de sala de aula, e a criança se sente segura, às vezes é uma ausência de afeto que ela não tem em casa. Né? E o professor acaba assumindo esse papel, muitas vezes de forma assim inconsciente, de forma automática. Ele acolhe a criança, ela cria um vínculo. Né? Por que as crianças chamam tia, né, a professora da escola? Tia, para ela, tem um caráter afetivo, tem um caráter de proximidade. Né? Então, quando ela chama tia, é uma pessoa próxima. Né? Atribui-se a uma pessoa próxima. É um vínculo afetivo, é um vínculo emocional muito forte. Né? E não é que os professores tenham que substituir os pais, não se trata disso. Mas muitas vezes o professor assume esse papel de criar um vínculo afetivo com a criança que às vezes ela não tem, com os pais, com os parentes. E ali a criança se sente acolhida. A criança gosta de ir para a escola porque ela se sente acolhida lá. Lá ela se sente assim amada, ela se sente importante, né? E esse vínculo ele também é fundamental para a questão motivacional do aprendizado da criança. Né? Então, nós vamos ter inúmeros casos. Existem casos e casos de crianças que têm essas condições, que têm essas situações. Né? Então, mas trabalhar esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional, né? Esse vínculo aí que é importante para a criança, é uma das formas de abrir. Né? Quando se trata de dificuldade de aprendizagem, a criança sentir-se segura, o educando sentir-se seguro, acolhido, né? Não como uma criança que tem problema, não como uma criança que é burra, como uma criança que tem uma deficiência, não, mas como ser humano, aí ela passa a introjetar essa informação. Eu sou ser humano, tenho as minhas dificuldades, mas eu posso aprender, porque aqui o ambiente é seguro e me possibilita esse desenvolvimento. Então, as autoras vão trazer aí nesse artigo justamente em cima disso, tá? Aqui, aí ele vai dizer aqui, o educador deve ter consciência de conhecer os seus alunos e observar como cada um se manifesta, não desvalorizando aquele que fica mais reservado, que não responde às perguntas na hora que é questionado. Porque ele tem um motivo, ele tem uma motivação para aquilo ali, né? Então, deixa eu ver aqui.
Aqui o texto vai dizer que a dificuldade de aprendizagem podem surgir em qualquer situação, idade ou momento do percurso escolar, né? Porque aprender exige esforço, persistência, né? E em tudo há dificuldades. Então, a forma como o aluno reage perante essa dificuldade pode, inclusive, determinar de forma significativa o seu nível de sucesso, de realização e desenvolvimento pessoal. Ou seja, esse processo de aprendizagem ele é fundamental para toda a vida da criança. A gente vai ter, assim, algumas dificuldades, o chamado distúrbio de aprendizagem, que são mais sérios, né, que causam aí essas dificuldades, que é a imaturidade funcional, né, que é a disfunção cerebral, a disfasia, dislexia, descalculia, e alguns outros. Né? Então, por exemplo, imaturidade funcional é um nível de dificuldade de aprendizagem, né, onde a criança apresenta um atraso de aprendizagem em algum momento da vida. Né? É como se fosse a criança não passa por aqueles estágios, né, de maturidade, né, que Piaget falou, que Vallon falou. Disfunção cerebral ocorre, né, crianças inteligentes, né, que se socializam normalmente e se comunicam de forma normal, só que é o seguinte, as dificuldades elas ocorrem em algumas áreas específicas, são limitações cerebrais específicas, né, como, por exemplo, o entendimento de certa palavra ou escrever certas frases específicas, tá? As crianças que apresentam essa dificuldade geralmente não são valorizadas por suas inteligências, mas marcadas por suas dificuldades. As crianças que têm algum tipo de disfunção cerebral. Aí tem a disfasia, né, que é a dificuldade aí que ocorre na área da linguagem, né, a criança geralmente a disfasia é a dificuldade no nível de expressão e compreensão, né, é uma dificuldade, eu marquei aí em verde, que diz respeito à aquisição da leitura. São crianças que não elaboram frases, né, não expressam as partes finais das palavras, né, geralmente, em alguns casos, aí tem uma questão de antecedentes familiares, né, essas dificuldades de associação são severas, né, pensamento e linguagem e associação não são deficientes, né, lá, falando de psicomotricidade, lateralidade e movimentos corporais são deficientes, no sentido de deficiente, assim, de serem limitados, tá? Então, assim, geralmente o exame neurológico apresenta sinais patológicos, da criança com disfasia falam muito tarde, às vezes tem um vocabulário mais limitado, né? Então, aí você tem a dislexia, né? Que a criança apresenta dificuldade para a identificação dos símbolos gráficos, e já é um distúrbio que ele já se encontra ali em nível de função de percepção, de memória, de análise visual, né? Então, é um distúrbio mais voltado para isso, certo? O que geralmente é feito? Um trabalho fonético repetitivo, né, porque a criança tem essa dificuldade de fixação dos fonemas, certo? E a leitura do nível exige visualização clara das formas gráficas, né? Então, a criança que tem dislexia, ela tem essa dificuldade da questão gráfica da língua, né? A gente fala em descalculia também, que é a incapacidade de compreender o mecanismo do cálculo e solução de problemas. A criança geralmente tem inabilidade de executar operações matemáticas ou aritméticas, né? E é considerado um distúrbio neuropsicológico, certo? Que é caracterizado pela dificuldade de aprendizagem do cálculo, e geralmente em crianças que têm um nível de inteligência normal, indivíduos que têm inteligência normal, mas têm essa inabilidade para a realização de operações matemáticas e falhas no raciocínio lógico-matemático, né? Aí você ainda tem o déficit de atenção, né, o TDA, que ficou muito conhecido como TDAH, né? Então houve aí durante alguns anos, até hoje você vê muito isso, de querer incluir crianças com diagnóstico de TDAH, criança que tem às vezes, criança é mais agitada, criança é um pouco mais dispersa, mais distraída, geralmente lança-se um diagnóstico de TDAH, né? Isso para a indústria farmacêutica durante um tempo foi muito positivo, porque as vendas de nootrópicos aumentaram e muito, né? Ritalina foi muito vendida durante um bom tempo, como principal medicamento para TDAH, né? E meio que durante um tempo parece que havia essa necessidade de incluir a criança num diagnóstico,
né, TDAH. Não, a criança é mais assim, tem certas características, não pode ser TDAH. E é justamente essa ideia que a gente traz de um diagnóstico diferencial, né? Então, precisa-se ter um diagnóstico propriamente dito, de que se trata, de fato, de um transtorno de déficit de aprendizagem, de atenção e hiperatividade, melhor dizendo, para que haja, de fato, haja, assim, estratégias significativas para o desenvolvimento daquela criança, né? Então, assim, a gente vai ter, assim, eu estou só passando, assim, de forma breve, pessoal. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai falar basicamente da intervenção, da prática. Então a gente vai estar retomando esses conceitos do estudo de aprendizagem, da dificuldade de aprendizagem, para a gente ver também a parte interventiva, preventiva. Na próxima aula a gente vai trabalhar somente essa parte prática. Então, assim, a prática do psicopedagogo aqui para o estudo de aprendizagem, ele surge aqui no sentido de que, assim, é necessário muito mais um trabalho preventivo. O pessoal sumiu aí a tela para vocês. Acho que agora está aparecendo, né? Então, assim, o trabalho preventivo do psicopedagogo, ele é essencial. Não se trata somente de um trabalho voltado para diagnóstico, né? Está aparecendo a tela aí, o texto? Ou está preto a tela? Às vezes fica preta a tela. Certo. Aí é o seguinte, tem dois vieses de trabalho do psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem. Um trabalho preventivo e um trabalho interventivo. Esse trabalho preventivo são questões assim que você trabalha. Prevenção já tem implícito em si o que é, né? Prevenção para que não se torne um problema, né? E se a dificuldade ali de aprendizagem já estiver evidente, trabalhar estratégias aí de intervenção, né? Então, assim, essa questão, a psicopedagogia ela vai entrar como trabalho preventivo e terapêutico, né? Tem um trabalho teórico e tem um trabalho prático. Então, assim, é muito importante quando se tratar de um trabalho específico nesse sentido de prevenção e intervenção, trazermos à luz teorias bem embasadas, teorias científicas, né, um referencial teórico que você tem uma robustez no sentido de como trabalhar a respeito, né? Mais especificamente nesse sentido da intervenção e da prevenção propriamente ditas, certo? Então a gente vai trazer essa ideia, esses autores trazem aí no texto, certo? O sentido de que, assim, os distúrbios de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, eles são compreendidos de uma forma mais holística, de uma forma mais integral também, né? E que esses distúrbios, eles são um comprometimento neurológico, né? Mas que tem diversos fatores envolvidos. Por exemplo, os fatores orgânicos, né, que envolvem os distúrbios de aprendizagem, são relacionados ao funcionamento anatômico, funcionamento dos órgãos de sentidos do sistema nervoso central. Então, aquela parte anatômica, orgânica do corpo. Existem alguns fatores específicos, né, que são esses relacionados a dificuldades específicas do indivíduo, ou seja, não são de constatação orgânica, mas eles se manifestam na área da linguagem e em níveis aí de psicomotricidade, organização espacial e temporal, né, entre outros, tem outros fatores também. Existem os fatores psicógenos, né, que são fatores assim mais inatos, podemos assim dizer, e é interessante que se faça essa distinção entre essa dificuldade de aprendizagem decorrente de um sintoma de uma inibição, né? Então, quando a dificuldade é relacionada a um sintoma, o não aprender, eles vão dizer que possui um significado inconsciente, né? Mas quando se trata de uma inibição, é uma retração intelectual do ego,
que faz com que haja diminuição das funções cognitivas e traga aí acarretem-se problemas para aprender. Então, os psicógenos têm a ver mais com a questão mental mesmo, tá? E aqui bem no sentido da teoria freudiana, trabalhando a parte do inconsciente. E fatores ambientais, né, que são relacionados à questão do ambiente, né, que podem favorecer ou não a aprendizagem do indivíduo. Então, o ambiente, ele proporciona também essas dificuldades, essas possibilidades de dificuldades, certo? Então, assim, a gente vai ter aí, pessoal, essa ideia de que, geralmente, as dificuldades, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, indivíduos que têm dificuldade de aprendizagem, não necessariamente são crianças ou pessoas que não têm uma inteligência, né? Elas têm inteligência, até porque hoje, de forma mais atual, fala-se nas inteligências múltiplas. Inteligência não é mais somente o QI, o coeficiente de inteligência, mas as inteligências múltiplas de Howard Gardner, né? E são crianças que elas estão trabalhando abaixo da capacidade de inteligência de outras por alguma dificuldade, né? Essas dificuldades podem vir por conta de diversos fatores, como nós já falamos, certo? Então, geralmente, é na fase de escolarização que essas dificuldades de aprendizagem são identificadas por profissionais, psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, e existem avaliações específicas para isso, né? Então, assim, crianças com dificuldade de aprendizagem, como diz aí no texto, ela apresenta uma linha desigual no seu desenvolvimento. Dificuldade de aprendizagem não são causadas por pobreza ambiental e ou por atraso mental ou transtornos emocionais, né? Então, existem alguns fatores ali inerentes que podem ser uma soma de fatores correlatos que levam à dificuldade de aprendizagem. Então, ela não deve ser, a criança jamais deve ser classificada como deficiente, mas é uma criança que aprende de uma forma diferenciada. Ela tem aí, né, eles reforçam aquela ideia que já tinham trazido aqui no texto, né, de uma discrepância entre o potencial atual e o potencial esperado, certo? Então, a criança tem uma diferença nesse nível de aprendizagem, certo? E traz-se essa ideia de que ela tem um potencial cognitivo que não é realizado em termos de aproveitamento educacional, certo? Então, assim, ele vai dizer aqui no texto que o risco está em não se detectar esses casos, né, não se proporcionar no momento propício, certo? As intervenções pedagógicas preventivas no processo de maturação. Então, ela vai dizer que, ó, se não detectados muito cedo, a escala pode influenciar e reforçar a inadaptação, culminando muitas vezes mais tarde aí em outros problemas, né? Então, assim, quais são essas intervenções, pessoal, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, que já passamos das 9 horas, tá? Só para a gente passar aqui de forma bem breve, fechando aqui. Então, assim, ele vai trazer, o trabalho do psicopedagogo implica em compreender a situação de aprendizagem do sujeito dentro do seu próprio contexto, né? Então, assim, essa compreensão requer uma modalidade particular de atuação, né, para a situação em estúdio, e existem aí procedimentos determinados, certo? Então, assim, ele vai dizer que essa atuação do psicopedagogo tem um objeto central, que são o quê? Os padrões evolutivos, tá? A gente vai ter aqui, o psicopedagogo, ele vai estudar a aprendizagem e suas dificuldades, né? Nessa ação profissional vai englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os, né? Então, aqui ele vai dizer que o campo de atuação do psicopedagogo não é somente o espaço físico onde se trabalha, né? Mas também o espaço epistemológico, ou seja, a construção da ciência, a construção de uma atuação profissional, né? Então, ele vai trazer essa ideia do diagnóstico precoce, do transtorno de aprendizagem, né? A parte preventiva também, tá? Aqui é o seguinte, a gente vai trazer aqui, a atuação do psicopedagogo refere-se a um saber
e a um saber fazer. Há o quê? Há essas condições subjetivas e relacionais, em especial escolares e familiares, familiares e escolares, né? Então, a atuação do psicopedagogo, ela vai se pautar nesse contexto, na verdade, da compreensão do contexto, na compreensão do todo. Entender que crianças têm inibições, têm atrasos, têm desvios, que isso vai gerar um diagnóstico depois, mas que esse diagnóstico ele tem uma amplitude. Não é só assim, avaliar aquele sujeito na escola, a criança que tem dificuldade de leitura. Não, por que essa criança tem dificuldades? Quais são as hipóteses? Qual é o contexto em que essa criança vive, né, para nós chegarmos a esse desenvolvimento desse diagnóstico? Então, ele vai dizer aí, o conhecimento do psicopedagogo não se cristaliza numa delimitação física, nem nos déficits e alterações subjetivas de aprender, mas avalia a possibilidade do sujeito, a disponibilidade afetiva de saber e de fazer, reconhecendo que o saber é o próprio sujeito. Ou seja, o sujeito no centro, certo? Então, aqui bem interessante aqui que ele vai dizer, ó, a escuta da psicopedagogia não se limita, não se situa no aluno, no professor, na sociedade ou na família, ou seja, nas questões individuais, mas sim nas múltiplas relações entre eles. Não se trata de você centralizar a escuta em um item só. Não é só o aluno, não é só o professor, mas essa integração, essa relação que existe entre o contexto geral, né? Aí, ele vai trazer aqui, o trabalho clínico do psicopedagogo tem função preventiva, na medida em que, ao tratar determinados problemas, pode prevenir o aparecimento de outros, bem como amenizar os sinais existentes. Ou seja, né, quando o psicopedagogo faz essa verificação de características da família, da escola, do professor, né, ele pode ali entender também motivos que podem prevenir a aparição de outras disfunções, né? Então, assim, é justamente aí nessa questão que se insere o trabalho do psicopedagogo nesse trabalho integral, né? Entender causas internas e externas ao sujeito que podem estar aí gerando esses problemas, né? Então, assim, quando ele vai trazer essa perspectiva, né, e a gente vai ter o restante do artigo aí como forma de introdução, a gente vai entender esse trabalho muito mais específico, tá? Então, assim, pessoal, na próxima aula nós vamos estar falando um pouco, ampliando um pouco essa questão da prática do psicopedagogo, falando um pouco mais sobre transtornos, falando um pouco mais sobre formas de prevenção, formas de intervenção, como é esse trabalho mais específico, para a gente fazer a finalização da disciplina, tá? Eu vou estar passando para vocês aqui as atividades de encerramento da disciplina, certo? E vocês vão poder estar me entregando até o dia 1º de setembro, tá? Então, a gente encerra a última aula na semana que vem, mas eu dou uma semana aí a mais para vocês poderem entregar essas atividades. Não são atividades simples, tá? Um questionáriozinho, talvez uma produção de algum conteúdo, mas algo bem simples para vocês entregarem para a gente fazer o fechamento da disciplina, tá bom? Então, por hoje, é mais essa discussão breve, esse momento aqui, já são mais de 9 horas. Na próxima aula, a gente retoma um pouco dessa discussão, fazemos o fechamento da disciplina, tá bom? Então, bom descanso a todos, tá? Uma boa semana aí para vocês. Quarta-feira a gente se encontra aqui novamente, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.